Tem um momento que quase ninguém sabe explicar, mas todo mundo já sentiu. Você entra num ambiente onde, teoricamente, tudo deveria estar normal. Pessoas que te conhecem há anos, colegas, amigos, até familiares. Só que tem alguma coisa errada. Não é algo explícito. Ninguém te ataca diretamente, ninguém cria conflito. Mas o clima muda. O sorriso vem atrasado, a conversa trava quando você começa a falar e, de repente, você sente que não pertence mais ali. E o pior? Você volta para casa tentando entender o que fez de errado e não encontra nada. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui muda completamente o jogo. Não foi um mal-entendido, não foi paranoia. E provavelmente também não foi culpa sua. O que você sentiu é um dos padrões mais antigos da psicologia humana, estudado por Carl Jung. E quando você entende isso, você para de se culpar e começa a enxergar o que realmente está acontecendo. A verdade é desconfortável. Quanto mais você evolui, mais você se torna um problema na vida de certas pessoas. Não porque você fez algo contra elas, mas porque a sua existência começa a expor coisas que elas passaram a vida inteira escondendo de si mesmas. É aqui que a maioria dos homens quebra, porque ao invés de entender o jogo, ele tenta se adaptar, tenta agradar, tenta voltar a ser aceito. E é exatamente aí que ele se destrói. Hoje você vai entender por que algumas pessoas começam a te tratar diferente sem motivo aparente, por que o seu crescimento incomoda e por que, quanto mais você se torna um homem consciente, mais você vira alvo silencioso. E no final você vai perceber uma coisa que quase ninguém tem coragem de admitir. Tem gente que não te odeia pelo que você fez, te odeia pelo que você se tornou. Existe um erro que quase todo mundo comete quando começa a perceber esse tipo de situação: achar que as pessoas reagem ao que você faz. Não. As pessoas reagem ao que você faz, elas sentirem sobre si mesmas. E é aqui que entra uma das ideias mais perigosas da psicologia, que o próprio Carl Jung explicou com precisão cirúrgica, a tal da sombra. Todo mundo tem duas versões, a que mostra para o mundo e a que esconde. A versão educada, controlada, aceitável, e a outra, cheia de insegurança, inveja, medo, frustração, desejos reprimidos. E quanto mais uma pessoa tenta esconder essa parte, mais ela odeia quem faz ela lembrar que isso existe. Agora, presta atenção nisso aqui porque é onde o jogo vira. Você começa a evoluir. Não precisa postar, não precisa falar, não precisa se exibir. Só o fato de você estar mais disciplinado, mais focado, mais controlado emocionalmente, já começa a incomodar. Porque você vira um espelho. E ninguém gosta de olhar para um espelho quando não gosta do que vê. O cara que vive de desculpa olha para você e vê disciplina. E isso irrita. O cara que vive num relacionamento ruim olha para você tomando decisões. E isso incomoda. O cara que vive dependendo da aprovação dos outros olha para você independente. E isso mexe com ele. E aí começa o jogo sujo, só que silencioso. As piadas ficam mais ácidas. Os comentários começam a vir disfarçados. Tu mudou, hein? Não é elogio, é aviso. É desconforto. É alguém tentando te puxar de volta para o lugar onde você não ameaçava ninguém. E o mais interessante é que ninguém vai assumir isso. Porque admitir que você incomoda seria admitir que você está em um nível que eles não estão. Então a mente faz o quê? Ela distorce. Ela projeta. De repente você não é mais disciplinado. Você é arrogante. Você não é mais independente. Você é frio. Você não é mais consciente. Você se acha melhor que todo mundo. Percebe o nível da manipulação psicológica? E isso não é sobre você. É sobre o incômodo que a sua evolução gera. E tem mais, isso fica ainda pior quando você para de precisar da aprovação deles. Porque muita relação hoje não é amizade. É troca de validação. Um precisa se sentir importante. O outro precisa ser aceito. Quando você quebra isso, o sistema entra em colapso. Você para de se explicar, para de tentar agradar, para de reagir do jeito que esperam. E aí acontece algo que pouca gente entende. Você se torna imprevisível. E gente manipuladora odeia isso. Porque manipulação precisa de padrão. Precisa saber qual botão apertar. Precisa saber qual reação vai vir. Quando você para de reagir, o roteiro quebra, e aí você começa a ver o desconforto real. Não é mais sobre conversa estranha, é sobre afastamento. É sobre energia pesada. É sobre gente que antes era próxima.
agora ficando distante, sem motivo claro. E isso confunde, porque você ainda tem consideração por essas pessoas. Só que o que você não percebeu ainda é que você saiu do papel que elas estavam acostumadas. Você não é mais o cara fácil. Você não é mais o cara que aceita tudo. Você não é mais o cara que precisa delas. E isso, pra muita gente, é insuportável. Porque enquanto você tá evoluindo, elas são obrigadas a encarar a própria estagnação. E essa é uma verdade que pouca gente aguenta. Agora que você entendeu a base, vem a parte mais pesada. Porque isso aqui não é teoria. Isso se manifesta no dia a dia em pequenos sinais que a maioria ignora. Mas que quando você junta tudo, revela exatamente o que está acontecendo. Primeiro, você virou um espelho. Você não precisa falar nada. Só o fato de você estar evoluindo já escancara o que os outros estão evitando. Sua disciplina denuncia a falta de controle deles. Sua postura denuncia a bagunça emocional deles. E ninguém gosta de ser exposto, mesmo que essa exposição seja silenciosa. Segundo, você representa o que eles abandonaram. E isso dói mais do que qualquer crítica. Porque não é inveja de algo impossível. É ressentimento por algo que eles poderiam ter sido, mas não tiveram coragem. E quando você aparece vivendo aquilo, você vira um lembrete ambulante do fracasso que eles tentam ignorar. Terceiro, você parou de precisar da aprovação deles. E aqui, meu amigo, o jogo muda de verdade. Porque muita gente não quer sua amizade. Quer controle emocional sobre você. Quer saber que pode te influenciar, te validar, te puxar quando quiser. Quando você corta isso, parece que você mudou, mas na real, você só parou de se submeter. Quarto, você se tornou imprevisível. Antes era fácil lidar com você. Sabiam como te provocar, como te manipular, como te agradar. Agora, não funciona mais. Você não reage igual, não entra no jogo, não morde a isca. E isso deixa qualquer pessoa acostumada a controle completamente desconfortável. Quinto, você parou de sustentar a mentira coletiva. Todo grupo tem acordos invisíveis, coisas que todo mundo finge que não vê, piadas que todo mundo ri sem graça, comportamentos errados que ninguém questiona. Quando você para de participar disso, você vira o problema. Não porque você atacou alguém, mas porque você quebrou o teatro. Sexto, você começou a dizer não. E talvez esse seja o mais brutal. Porque muita gente gostava de você quando você era conveniente, quando você estava disponível, quando você aceitava tudo. No momento em que você cria limites, essas mesmas pessoas começam a te ver como difícil, frio, egoísta. Mas a verdade é simples. Elas não sentem sua mudança. Elas sentem a perda do acesso que tinham. E sétimo, você está avançando. E a diferença começou a aparecer. E aqui é onde dói de verdade. Porque envolve gente que você gosta. Só que, enquanto você cresce, essas pessoas ficam paradas. E essa distância não precisa ser dita, ela é sentida. E a pergunta que fica no ar, mesmo que ninguém fale, é: por que eu não estou indo junto? Essa pergunta destrói qualquer um por dentro. E quando alguém não consegue responder isso com honestidade, ela faz o quê? Te transforma no problema. Você se acha melhor. Você mudou demais. Você não é mais o mesmo. Claro que não é. Esse é o ponto. E aqui vem a virada, que separa homem comum de homem consciente. Você precisa entender que essa rejeição não é consequência do seu erro, é consequência do seu acerto. Você não está sendo afastado porque fez algo errado. Você está sendo afastado porque deixou de caber em ambientes que dependiam da sua versão antiga. E quanto mais você tenta voltar, mais você se destrói. Agora você tem duas opções. E é aqui que a maioria dos homens se perde. A primeira é tentar voltar. Se ajustar. Diminuir sua intensidade, voltar a rir do que não tem graça, aceitar o que te incomoda, se moldar de novo para caber em ambientes que só funcionavam quando você era mais fraco, mais dependente, mais fácil de controlar e pode até funcionar por um tempo. Você volta a ser aceito, volta a ser incluído. Só que tem um preço. Você perde o respeito por si mesmo. E homem que perde isso, já perdeu tudo. A segunda opção é aceitar o jogo como ele é. Entender que nem todo mundo vai acompanhar sua evolução. E pior, muita gente vai se incomodar com ela. E não porque você fez algo contra essas pessoas, mas porque você deixou de ser útil
para a narrativa que elas criaram sobre si mesmas. E aqui entra a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Tem gente que só gosta de você enquanto você está abaixo ou no mesmo nível. Passou disso, virou ameaça. E é exatamente nesse ponto que o homem comum tenta negociar. E o homem consciente corta. Porque quando você entende isso de verdade, você para de correr atrás de aceitação e começa a selecionar quem merece acesso à sua vida. Você para de explicar sua mudança e começa a viver ela. Você para de se justificar e começa a se posicionar. E é aqui que entra o erro fatal de quem nunca despertou, achar que isso é arrogância. Não é. Isso é consciência. Isso é limite. Isso é um homem que finalmente entendeu que não dá para crescer e, ao mesmo tempo, continuar agradando quem depende da sua estagnação. No final das contas, a maioria dessas rejeições que você sente nunca foram sobre você. Foram sobre o incômodo que a sua evolução causou em quem decidiu ficar parado. E se você ainda não entendeu isso, você vai continuar se moldando, se diminuindo e se sabotando para tentar manter pessoas que, no fundo, só gostavam da sua versão mais fraca. É por isso que esse tipo de conhecimento muda o jogo, porque quando você enxerga isso, você nunca mais aceita qualquer coisa. E se você quer parar de cair nessas armadilhas, parar de ser manipulado emocionalmente e começar a enxergar as coisas como elas realmente são, você precisa ler o Anti-Otário, porque esse material não é sobre relacionamento, é sobre abrir tua mente para um nível de consciência que a maioria nunca vai ter. Se você quer receber, comenta manual aqui embaixo, ou acessa o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E depois disso, você nunca mais vai olhar para as pessoas da mesma forma.